Olá, tudo bem com vocês? Por que ser de esquerda? E quando eu falo de esquerda, eu tô falando dessa militância que teve um pontapé inicial quando a princesa Isabel, em 13 de maio de 1888, ela assina a Lei Áurea, que liberta os escravos no Brasil. E com essa libertação, com o fim desse período escravagista, começa essa militância política. E qual é o princípio das esquerdas? De que a gente só vai conseguir trazer uma sociedade mais justa e igualitária quando a gente democratizar o poder. Enquanto mais democrático for o poder, mais você consegue trazer um mundo melhor para as pessoas. E enquanto mais o poder se concentrar e se solidificar na mão de meia dúzia, mais esse mundo vai ficando um mundo mais injusto, um mundo difícil de se viver. Então as esquerdas estão lutando para que, além da democratização do poder, a gente consiga resultados de sociedade melhor através do trabalho, mas principalmente através da luta política. Então essa sociedade que a gente sonha um dia, e é claro, não temos aqui sonhos messiânicos de resolver todas as nossas questões, mas temos sonhos de tornar uma sociedade mais justa. Isso é ser de esquerda. Então ser de esquerda é lutar, uma luta coletiva. Ser de esquerda é militância política. Porque a sociedade só vai evoluir quando exatamente a gente trouxer uma visão da coletividade, de ajuda uns para com os outros. Mas por que que essa visão de esquerda é uma visão tão evoluída, humanitária, igualitária, de uma sociedade que evolui e que eu não penso apenas em mim, eu penso no outro também? E mesmo a esquerda tendo uma visão de valorizar o ser humano como um todo, a militância da direita chegou nas classes mais pobres. Hoje, a militância de direita, ela conseguiu alcançar um número enorme de pessoas. E eu não estou falando de ricos, estou falando que chegou nas classes pobres, entre os negros, entre as pessoas da comunidade LGBTQIA+, essa militância de extrema-direita, ela chegou nas pessoas que moram em comunidades. E a minha pergunta é, por que que essa visão de direita chegou nessas classes? Porque essa visão de direita, ela tem a capacidade de extrair de mim, de você, me desculpe a expressão aqui, o pior que existe dentro de nós. E qual que é o pior que existe dentro de nós? O narcisismo, o egoísmo, o hedonismo. Tirar as relações humanas desse campo da coletividade e levar para o mundo do individualismo puro. Quero saber do outro, quero saber de mim. Tudo que eu tenho é mérito meu. Eu tenho porque eu saio para trabalhar. O outro não tem porque ele não trabalha. Coisas desse tipo que a gente ouve. O discurso da direita, da extrema direita, chegou até as classes mais baixas. E aí veja que a extrema direita, mundo afora, está em ascensão. É uma ascensão clara e evidente. E por que que eles ascendem cada dia mais? Eles que já eram donos do poder
esse poder ainda está ficando mais acentuado. Exatamente porque essa extrema-direita agora tem o apoio de classes mais baixas. E talvez, além de pegar esse, como eu já falei, esse pior lado que existe dentro de nós, ela ainda usa a questão moral. A moralidade é muito forte. A condição do pobre é de esquerda. Mas a maioria deles, a sua ideologia é de extrema-direita. Então, esse mundo que foi criado por essa divisão absurda que a gente cria hoje dentro da sociedade. Então, a gente é o responsável por essa divisão de sociedade. Porque o que é que nós temos na sociedade? Essa divisão entre homens e mulheres, ricos e pobres, héteros e homos. Essa é a nossa divisão. E que toda a sociedade está dividida e repartida nessas bases. Então, por esse lado obscuro do humano, juntando com essas pautas morais, a extrema-direita, ela conseguiu pegar essa classe mais baixa da sociedade. E que esse discurso hoje é um discurso que está na boca dessa classe. Que a gente não tem que pensar em coletividade, em luta política, em militância. Não é à toa que nesses últimos anos o sindicato, que é o que luta essa militância coletiva, ele foi enfraquecido por essa extrema-direita. Porque ela não quer. Porque o discurso do individual só interessa a eles. Porque eles não querem essa militância política da igualdade. E eu costumo dizer para as pessoas sempre que não cobre paz numa sociedade quando essa sociedade não gera justiça social. Não pode. Não pode haver paz. Aliás, por que existem guerras no mundo? Porque o mundo, através dessa militância de extrema-direita, eles geram injustiças sociais ou injustiça social. E cada vez que isso é gerado, o que é que nós temos? A falta de paz. Para você ter uma sociedade mais justa, quando eu era criança, meu pai, quando ia repartir, sei lá, uma tubaína, trazia uma tubaína ali para repartir entre eu e as minhas irmãs. E aí do meu pai, se ele fosse repartir aquela tubaína e ele não repartisse uma coisa milimétrica, aí dele. E comigo era pior porque eu era o garoto que queria tomar a tubaína na garrafa. Então, para que meu pai conseguisse resolver aquele impasse, ele tinha que pegar a garrafa, o copo ou uma outra garrafa e tinha que parear aquilo, e aquilo tinha que estar milimétrico na mesma linha. Porque se não tivesse, dava briga. Mas eu me lembro que quando meu pai repartia aquilo de forma completamente igual, na linha, tanto eu quanto as minhas irmãs tomavam aquilo numa satisfação tão grande. E você diz, e qual que é o motivo da satisfação? A justiça. Então, enquanto mais justiça você gera, mais você também gera dentro de uma sociedade paz. E enquanto mais injustiças sociais a gente gerar, menos você tem paz. E qual que é a lógica hoje da sociedade? O cara tem, não uma tubaína, ele tem um engradado de tubaínas. E o outro não tem nada. É que sempre que a gente vai falar desse assunto,
As pessoas sempre levam isso para a sociedade. Mas vamos tirar isso desse modelo de sociedade e vamos levar para das nossas casas. Que pai e que mãe conseguiria ter uma casa com seus filhos, uma casa de paz, se ele usasse o método que é usado na sociedade, o método da desigualdade? Ele conseguiria reger o seu lar? Ele conseguiria gerar paz entre os seus filhos? Dentro de uma empresa, todo mundo fazendo a mesma função e ele pagando salários diferentes, esse patrão consegue gerar paz? Mas a gente cobra na sociedade que exista paz entre as pessoas quando a gente não gera igualdade e justiça social. Então esse discurso da extrema-direita, ele só funciona porque ele prega individualismo absurdo que consegue tirar de dentro de mim o meu narcisismo e ainda dizer que as esquerdas pregam pautas que não são morais. Esse discurso chegou nas classes mais baixas. E hoje você vê pessoas desfavorecidas na sociedade, mas quando você vai entrar nesse assunto, ele defende um bilionário. Ele defende uma classe que não é a classe dele. E por que ele defende? Ele defende porque agora ele está com o discurso do individualismo radical dentro dele. E a gente só vai achar respostas para as nossas questões quando a gente partir do princípio da coletividade. É a coletividade quem resolve as questões. É a democratização do poder que resolve as questões. É a militância política que resolve as questões da sociedade e não o individualismo. E enquanto mais individual se torna uma sociedade, menos a gente consegue resolver nossas questões. Fica mais difícil. E às vezes alguém me diz pra mim assim: ah, cara, é política, que coisa chata, que não sei o que. Não, pera um pouquinho. O que nos move é a política. E essa militância dentro de uma sociedade, ela só se resolve com a política. A política hoje é o meio que as esquerdas têm de conseguir gerar mais paz dentro da sociedade. Então, as esquerdas, elas são demonizadas exatamente porque essa extrema-direita dona do poder, ela não quer democratizar nada. Então essa falta de democratização do poder vai nos jogando numa vala existencial. E o pior, que aqueles que outrora tinham a ideia da coletividade, da justiça social, da paz, da distribuição de renda mais justa, eles perderam isso. E inclusive hoje eles falam contra a política, como se existisse outro meio de militância, de igualdade, de melhores salários, de educação melhor, da proteção do verde, da proteção de direitos humanos, sem a política. E hoje, enquanto mais aparecer políticos de extrema direita falando contra a política, esse discurso está sendo bem aceito, está sendo comprado. Então a lógica de uma sociedade é a lógica da distribuição da tubaína de forma mais justa e igualitária, para que haja paz social. Senão a gente não vai para lugar nenhum. Quando alguém se propõe a tomar tubaína, você imagina que eu estou aqui com uma garrafa de tubaína aqui gelada, num sol de 30 graus, tomando a minha garrafinha de tubaína, e tem o outro aí do lado, morrendo de sede, e ele vê eu tomando a minha tubaína e não tem nada. E se em algum momento eu não der para ele um pouco dessa tubaína, aquilo vai causando no outro o quê? Revolta. Por que você tem a tubaína inteira para você e eu não tenho nada? A gente só vai conseguir uma igualdade melhor,
o dia que eu tiver a capacidade de repartir a tubaína com ele, com o outro. E digo mais, as pessoas hoje que deveriam ser de esquerdas, que deveriam estar lutando por essa igualdade, eles se contentam com uma coisa: que o dono da garrafa de tubaína pegue a chupeta e molhe na tubaína e dê na boca dele. E enquanto ele estiver sentindo o gostinho da tubaína na chupeta, ele se dá por satisfeito. Você sabe o que é esse discurso da extrema direita? Que, ó, se você trabalhar, você consegue. Olha, se o outro conseguiu, você também consegue. Isso é tubaína na chupeta. Que o cara nem tá tomando a tubaína, ele tá só sentindo o gostinho dela na chupeta. Mas enquanto ele estiver sentindo esse gosto da tubaína na chupeta, ele está dizendo: olha, é isso mesmo. Mas enquanto isso, o dono da tubaína, ele vai usufruindo e vai convencendo essas pessoas desse discurso. E essa militância de esquerda, que tinha que ser muito mais forte do que ela vai se enfraquecendo. Faz sentido sim ser de esquerda, não faz sentido ser de direita. Por quê? Porque na pregação da direita, a única coisa que eles falam é do individual. Então a nossa militância, ela tem que ser sim de esquerda. Não a esquerda cega. Não uma esquerda que não consegue enxergar um palmo na frente do nariz, mas uma esquerda que sabe que os nossos problemas só serão resolvidos quando a gente aprender, só vai conseguir resultados favoráveis na coletividade, na militância. Senão a gente vai continuar patinando como sociedade e vai continuar fazendo com que essa classe, que já tem os seus privilégios na sociedade, que já tem todas as suas mamatas, suas regalias, o poder, continue na mão sempre das mesmas pessoas. Tá bom, gente? É o que eu queria dizer aqui pra vocês. Desde já eu peço a vocês que vocês me ajudem nesse trabalho, inscrevam no canal, já compartilhem esse vídeo com outras pessoas, deixe o seu like, deixe os seus comentários, ative o sininho pra sempre que tiver um vídeo novo você receber, tá bom? E mais uma vez, muito obrigado.